Oi, tudo bem com vocês? Tudo bem com a família? Espero que sim, que estejam todos bem. Eu sou a Aileide, professora de português, e a videoaula de hoje é destinada aos alunos do 9º ano. Na aula de hoje, falaremos da predicação e classificação dos verbos. Predicação. O que seria predicação? É o tipo de relação que o verbo mantém com o sujeito da oração. Dependendo dessa relação, nós podemos determinar dois grupos de verbos. O primeiro grupo é dos verbos não significativos, que são aqueles verbos que indicam estado e são chamados de verbo de ligação. Veja, os palestrantes estavam atrasados. Falando em sintaxe, é sempre bom inicialmente separarmos sujeito e predicado. Então vamos lá. Os palestrantes seria o sujeito, estavam atrasados é o predicado. Observem que o verbo é estavam. Esse verbo ele não indica um processo, uma ação realizada pelo sujeito, nem um fenômeno natural. Ele indica um estado. Observem, atrasados é uma característica que se refere ao sujeito palestrantes. Essa característica recebe o nome de predicativo do sujeito. Para fazer a ligação do predicativo ao sujeito, nós utilizamos um verbo. Por isso, esse verbo que indica estado é chamado de verbo de ligação. Neste outro exemplo, nós temos todos ficarão surpresos. Aqui vamos separar sujeito e predicado. Todos é o sujeito, ficaram surpresos é o predicado. Novamente temos o verbo aqui de ligação ficarão. Por que ele é verbo de ligação? Porque está fazendo a ligação do predicativo, que é surpresos, ao sujeito todos. Os principais verbos de ligação são ser, estar, permanecer, ficar, continuar e parecer. É importante também sabermos que os verbos de ligação indicam diferentes estados. Por exemplo, a novela era enfadonha. A novela é o sujeito, era enfadonha é o predicado. Enfadonha é uma característica do sujeito novela. Essa característica foi ligada ao sujeito por meio do verbo de ligação. Nesse caso, observamos que enfadonha é uma característica permanente da novela. Assim, o verbo ser indica um estado permanente. A novela estava enfadonha. Um outro estado que pode ser também indicado pelos verbos de ligação é o estado momentâneo, como por exemplo em a novela estava enfadonha. Enfadonha aqui é uma característica momentânea da novela. Pode ser também um estado aparente, como em a novela parecia enfadonha. O verbo de ligação aqui parecia liga o predicativo ao sujeito novela, indicando esse estado de aparência. Pode ser também uma continuidade. O verbo de ligação aqui, continuava, liga enfadonha à novela, expressando um estado contínuo, de continuidade. Entende-se que a novela estava enfadonha e continua, permanece enfadonha. O outro grupo de verbos é dos verbos significativos, também chamados de nocionais. São aqueles verbos que indicam processo. Pode ser uma ação, um fenômeno natural, uma atividade mental. Estes verbos significativos se classificam ainda em verbos intransitivos. Verbos intransitivos são aqueles que não pedem complemento. Observem aqui que o prefixo in significa não, então aqueles verbos que não são transitivos. Transitividade verbal é a relação que o verbo tem com o seu complemento.
Vamos observar. Na praça, a banda tocava melancolicamente. Nós temos aqui o sujeito a banda. Vale lembrar que o sujeito está na ordem inversa, porque ele saiu da posição inicial da oração e foi para o meio da oração. E aqui nós temos o verbo tocava. Se tomarmos o sujeito e o verbo, vamos observar que a ação, o processo verbal, ele se completa somente com o sujeito, não se estendendo a outros termos da oração. Nesse caso, tocava é um verbo intransitivo, porque ele não pede complemento. Você pode me perguntar, e melancolicamente e na praça, não seriam complementos? Não. Na verdade, eles são adjuntos adverbiais. Acrescentam informações circunstanciais ao verbo. Adjuntos adverbiais são termos acessórios, são acréscimo de informações. Complemento é um termo integrante, é um termo que vem para completar o sentido de outra palavra. Outro exemplo, o ônibus já passou. Aqui nós temos o sujeito, o ônibus, e temos aqui o nosso verbo passou. Se tomarmos sujeito e verbo, vamos observar que o processo verbal ele se completa somente com o sujeito. Lembrando que já é um adjunto adverbial, então só um acréscimo de informação, uma circunstância do verbo. Nesse caso, temos um verbo intransitivo também. Os verbos significativos também se classificam em transitivos. Transitivos são aqueles verbos que pedem complemento. E ainda podem se classificar em verbo transitivo direto, é aquele que pede um complemento sem preposição. Por exemplo, a moça observava a movimentação na avenida. O sujeito aqui, a moça, o predicado observava a movimentação na avenida. Se tomarmos sujeito e verbo, a moça observava, vai surgir uma pergunta. Observava o quê? Então, essa pergunta é de complemento. Quer dizer que o verbo está pedindo um complemento. Observem que na pergunta não aparece preposição. Então, esse complemento vai se ligar ao verbo, mas sem preposição, de forma direta. Assim, o complemento do verbo, a movimentação, é um objeto direto. Complemento que se liga ao verbo sem preposição. E temos um verbo transitivo direto. As perguntinhas que fazemos ao verbo do objeto direto é geralmente o que ou quem. São perguntas que não aparecem preposição. Podemos ter também o verbo transitivo indireto, que é aquele que pede um complemento, mas com preposição. Por exemplo, o mundo necessita de mais pessoas conscientes. O sujeito é o mundo, necessita de mais pessoas conscientes é o predicado. Se tomarmos sujeito e verbo, o mundo necessita, vai surgir a pergunta, de quê? E aí nós observamos que nessa pergunta aparece a preposição. Isso quer dizer que o complemento do verbo vai ser ligado a ele por meio de uma preposição. O mundo necessita de quê? De mais pessoas conscientes. A mesma preposição que aparece na pergunta aparece ligando o complemento ao verbo. Nesse caso, temos um verbo transitivo indireto com um objeto indireto. Um outro exemplo é eu não concordo com suas atitudes. Nós temos aqui o sujeito eu, predicado não concordo com suas atitudes. Se tomarmos sujeito e verbo, eu não concordo. Vai surgir a pergunta, com o quê? Observem aqui a preposição, que vai aparecer na oração ligando esse complemento ao verbo. Teremos, portanto, um verbo transitivo indireto e um objeto indireto. O verbo pode ser ainda transitivo direto e indireto. É quando o verbo precisa de dois complementos.
um complemento sem preposição, o objeto direto, e um complemento com preposição, o objeto indireto. Por exemplo, entreguei o documento ao gerente da loja. Veja, o sujeito não aparece aqui, mas nós conseguimos identificar pela desinência do verbo, entreguei. Então, remete a quem? A eu. Eu entreguei. Nesse caso aqui, vão surgir duas perguntas. Eu entreguei o quê? O documento. Pergunta sem preposição, complemento sem preposição. Eu entreguei a quem? Pergunta com preposição, complemento com preposição. Nesse caso, teremos um verbo transitivo direto e indireto, um objeto direto, complemento sem preposição, ligado diretamente ao verbo, e um objeto indireto, complemento com preposição, ligado ao verbo por intermédio da preposição. Como determinar a predicação de um verbo? Para determinar a transitividade, a classificação do verbo, é preciso que façamos uma análise, porque podemos ter o mesmo verbo, mas em contextos diferentes, esse verbo pode mudar de predicação. Isso depende da combinação que vamos fazer entre os termos da oração. Vamos analisar. Diante do ocorrido, papai virou uma fera. A canoa virou. Antes de servir o jantar, ela virou o assado na travessa. Observe que o mesmo verbo aparece nas três orações. Na primeira, papai é o sujeito, virou é o verbo, uma fera, característica do sujeito, que nós chamamos de predicativo. Veja que se eu tenho um predicativo que foi ligado ao sujeito, eu precisei usar um verbo para intermediar essa ligação. Portanto, virou é verbo de ligação. Na segunda oração, o sujeito ele está ao lado do verbo virou. Se você tomarmos sujeito e o verbo, vamos observar que esse verbo já não é mais de estado, ele agora indica uma ação, então ele é um verbo significativo. Como esse verbo não pediu complemento, ele é um verbo intransitivo. Na terceira oração, antes de servir o jantar, ela virou o assado na travessa. Nós temos o sujeito ela, o verbo virou, continua indicando a ação, então é um verbo significativo. Só que agora, esse verbo pede um complemento. Ela virou o quê? O assado. O assado vai ser o objeto direto. Preparei aqui umas atividades para fixarmos o que aprendemos agora. Primeira, classifique os verbos destacados nas orações quanto à transitividade. Primeira oração. O diretor concordou com as propostas do cliente. O diretor é o sujeito, concordou com as propostas do cliente é o predicado. Se tomarmos sujeito e verbo, perceberemos que o processo verbal não se completou. E vai surgir uma pergunta. O diretor concordou com o quê? Observe que na pergunta vem a preposição que vai ligar o complemento exigido ao verbo. Aqui é a preposição com. Nesse caso, temos um verbo transitivo indireto, porque esse verbo exigiu um complemento com preposição. Oração 2. Eu emprestei um vestido à minha irmã. Sujeito eu, predicado, emprestei um vestido à minha irmã. Observe que se eu tomar sujeito e verbo, eu emprestei, vão surgir duas perguntas. Eu emprestei o quê? Um vestido. A quem? A minha irmã. Observe que a segunda pergunta tem preposição que vai aparecer aqui, no complemento. Lembre-se que esse a está craseado, então há uma preposição a mais um artigo a. Nesse caso, teremos um verbo transitivo direto e indireto, porque ele exige um complemento sem preposição e um complemento com preposição. Terceira oração. O bebê dormia tranquilamente no berço. O sujeito bebê, predicado, dormia tranquilamente no berço.
Se tomarmos sujeito e verbo, o bebê dormia, perceberemos que o processo verbal se completou só com o sujeito, sem exigência de complemento. Nesse caso, nós teremos um verbo intransitivo. Se você me perguntar tranquilamente, e no berço não são complementos? Não. São palavras que indicam respectivamente modo e essa expressão lugar. São adjuntos adverbiais. Estão lembrados? Aqueles termos que são acessórios, que acrescentam circunstâncias ao verbo. Próxima oração. O público considerou o espetáculo excelente. Aqui nós temos o sujeito público. Considerou o espetáculo excelente é o predicado. Se considerarmos sujeito e verbo, o público considerou, vai surgir a pergunta, considerou o quê? O espetáculo. Então, pede um complemento sem a preposição. Então, teremos um verbo transitivo direto com um objeto direto. Vale lembrar que excelente é uma característica que foi dada ao objeto. Nesse caso, nós chamamos de predicativo do objeto. É uma função que será estudada nas aulas posteriores. Próxima questão. Na tirinha abaixo, os verbos ver e resistir são, respectivamente. Para responder à questão, nós temos que analisar a tirinha. Veja meu estilo. Oi, beleza. Você vem sempre aqui? Elas não resistem à minha cantada. O verbo ver está no primeiro, quadrinho. O verbo resistir está no terceiro quadrinho. Veja meu estilo. Veja o que? Olha a perguntinha feita ao verbo. Veja o que? É uma pergunta de objeto direto. Logo, esse verbo é transitivo direto. Então, nós vamos vir aqui, vamos descartar a letra A. Letra B é possível. Vamos descartar a letra C. Letra D é possível. E descartar a letra E. Então, nós estamos entre a letra B e a letra D. Resistir. Elas não resistem à minha cantada. Elas é o sujeito. Resistem é o verbo. Elas não resistem. Não resistem a quê? A minha cantada. Observe que esse A está craseado. Então, preposição A mais artigo A. Exigir um complemento com preposição. Então, temos um verbo transitivo indireto. Portanto, a nossa resposta é a letra D. Mais uma. Em qual alternativa o verbo é intransitivo? Intransitivo são aqueles verbos que não pedem complemento, que se completam somente com o sujeito, sem se estender a outros termos da oração. Na letra A nós temos, daremos à moça um auxílio necessário. Vamos identificar o sujeito que está oculto. Pela desinência nós conseguimos. Nós daremos. Surge a perguntinha, daremos o quê? Um auxílio necessário. A quem? A moça. Não é a letra A, porque na letra A nós temos um verbo transitivo direto e indireto. Vamos para a letra B. Conquistei a, após muito estudo. Novamente um sujeito oculto. Pela desinência nós identificamos que é eu. Eu conquistei quem? A. Esse aqui é um pronome pessoal oblíquo átono, que está ocupando o lugar de um substantivo que exerce a função de objeto. Vale lembrar que os pronomes pessoais oblíquos, eles também exercem função de complemento, uma vez que eles podem substituir o substantivo. Nesse caso, nós não teremos um verbo intransitivo, porque ele exige um complemento e é transitivo direto. Vamos à letra C. O trabalho produz a riqueza. Sujeito trabalho, produz é o verbo, mas produz o quê? A riqueza.
Pediu complemento sem preposição, verbo transitivo direto. Letra D. O garoto precisava de atenção. Sujeito garoto. Precisava é o verbo. Precisava de quê? O verbo pediu complemento. Nesse complemento, nós temos uma preposição que faz a ligação do objeto ao verbo. Nesse caso, o verbo transitivo indireto. Letra E. As pessoas gritavam euforicamente durante o jogo. Sujeito as pessoas, predicado, gritavam euforicamente durante o jogo. As pessoas gritavam. Olha, o processo verbal se completa somente com o sujeito. Observe que euforicamente indica modo e durante o jogo indica tempo. Então, nós temos adjuntos adverbiais aqui, que não são complementos, são circunstâncias que acrescentamos ao verbo. Então, temos um verbo intransitivo. Resposta, letra E. Resposta, letra E. A nossa aula de hoje, nós falamos sobre a predicação, estudamos os tipos de verbo. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouco mais. Não deixem de estudar e até a próxima aula.